Bom dia a todos. Peço a gentileza de vocês se acomodarem. Peço a gentileza de checar se os celulares estão no modo avião, silencioso, qualquer coisa do gênero. Eu vou passar a palavra para o professor Ricardo, porque esse é um evento de direito penal. A faculdade, seja por força dos seus professores, seja por força dos seus alunos, vinha reivindicando, dizendo que a gente estava dando muita moral para o direito trabalhista, muita moral para o direito privado, vinha reivindicando um evento de direito penal. Então a faculdade resolveu trazer o evento de direito penal, trazer um palestrante reconhecido nacionalmente como entendido no assunto de direito penal. Pessoalmente eu queria agradecer ao professor Fernando Capês pela sua presença, muito obrigado, e eu passo a palavra sem mais delongas para o professor Ricardo, que vai presidir os trabalhos. Muito bom dia a todos. Podemos nos sentar. É com muita alegria, com muita honra que nós recebemos o professor Fernando Capês, conhecido de todos nós que militamos na área do direito penal, do direito processual penal. Trarei aqui um breve currículo do professor Capês, que é procurador de justiça, ingressou no Ministério Público em 1988, foi aprovado em primeiro lugar no concurso, atuou no Tribunal do Júri, foi pioneiro também no grupo de promotores responsáveis pela defesa do patrimônio público e cidadania, é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, também mestre pela USP e doutor pela PUC. Lutou contra a violência das torcidas organizadas de futebol, numa ação que ficou bastante conhecida de todos, combateu a máfia do lixo, é professor desde 1990 no Complexo Jurídico Damásio de Jesus, sendo também professor da Escola Superior do Ministério Público, professor concursado na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, aprovado em primeiro lugar, e professor honorário da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem diversos livros publicados, acho até desnecessário mencioná-los, porque todos temos conhecimento desses livros, da maioria desses livros, não é? Em 2006 foi eleito deputado estadual com 95.101 votos pelo PSDB e por 2 biênios ocupou o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia. No pleito de 2010 foi reeleito com 214.592 votos, sendo um dos 3 deputados mais votados do Estado. E em 2014 foi novamente reeleito, agora para um 3º mandato, com 306.206 votos. Então nós temos aqui, como a gente pode ver, um profissional bastante atuante, né, na área do direito, posteriormente na política estadual, conhecido de todos nós, conhecido também por sua didática na área do direito penal, né, por seu conhecimento também nesta área penal, e é com muita alegria que, representando aqui o Departamento de Direito Penal e Processual Penal, nós recebemos o professor Capês, e eu passo a palavra a ele para suas considerações sobre a teoria do direito constitucional dentro do processo penal e do direito penal. Bom dia. Queria cumprimentar aqui o diretor da FAD, que é meu colega de faculdade. Aliás, me deu trote na faculdade. Eu estava um ano depois dele. O professor João Batista, que me traz novamente a esta faculdade, onde fiz muitas palestras nos anos 90. Final dos anos 90, vinha rotineiramente dar aulas de penal e processo penal aqui. Era o professor juiz de direito Jaime Wallner, que estava aqui na época, e depois fiquei um período sem vir. Quando recebi o contato do ilustre colega e professor para vir, eu falei, vamos então fazer a palestra no período da manhã. Nós estudamos de manhã na faculdade, o pessoal da manhã está reclamando, então vamos fazer sim na manhã e à noite, numa outra oportunidade, talvez no final do ano, ano que vem, a gente retorne. Também o professor Ricardo, além de um brilhante professor, meu colega de Ministério Público, nós praticamente ingressamos no mesmo ano na instituição,
trabalhou na Escola Superior do Ministério Público, um excepcional profissional também. E o nosso querido professor Marcelo também, um brilhante advogado, professor de várias universidades, capacitado, competente. Fico feliz de estar aqui com vocês, viu? Bom, eu, para me garantir, caso vocês não gostem da palestra, eu trouxe 2 livros para sortear. Assim, pelo menos, quem ganhar não fica com raiva de mim. Eu vou sortear aqui o volume 3, que é a parte especial, vai dos crimes contra a dignidade sexual até o final do Código Penal. E aqui nós temos o volume 4. O volume 4 são várias leis especiais. Tem umas 20 leis especiais, todas as leis criminais. Nós vamos sortear. Para usar o critério, já tinha falado com o professor, o Petit, que é campeão brasileiro de futebol americano, pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, que completou 108 anos no dia 1º de setembro, maior clube do país, ele está fora da Libertadores, com certeza. E nós vamos distribuir essa lista. Quem tiver interesse, coloque na coluna da direita o seu nome. Assim eu fico te conhecendo, cria uma maior afinidade entre nós. Na coluna do meio, o endereço eletrônico, embora pouca gente hoje em dia abre e-mail, mas lá no e-mail nós vamos mandar jurisprudência atualizada, artigos, temas, súmulas recentes do Supremo Tribunal e do STJ, temas importantes, enfim, material jurídico para vocês. E na coluna da esquerda, o seu telefone, porque eu posso não entender a sua letra. Aí eu telefono para você e pergunto o que está escrito. Correto? Ao final da palestra, a lista servirá de critério para nós sortearmos 2 livros. E nós vamos falar sobre direito penal. Eu procurei uma palestra que estimulasse vocês e que, independentemente do ano em que vocês se encontrassem, 1º a 5º ano, todos pudessem aproveitar. Então eu vou falar sobre a teoria constitucional do direito penal. Ok? Muito bem. As primeiras escolas de direito penal surgiram no século XIX. Antes do século XIX, não havia direito penal como ciência. Não se considerava o direito penal como objeto de um estudo dogmático. O direito penal era aplicado pelo pajé da tribo, que aplicava o direito penal por superstição. O direito penal era aplicado no direito bárbaro, germânico, nas chamadas ordalhas e suas provas irracionais. O sujeito era obrigado a caminhar descalço sob brasa ardente. Se o pé queimasse, era considerado culpado. Depois nós tivemos no absolutismo monárquico o rei Sol, os reis que aplicavam o direito penal ao talante de suas próprias vontades, seus próprios desejos. Veio a Revolução Francesa, no lugar do absolutismo monárquico que veio foi o terror, 40 mil pessoas guilhotinadas, veio Napoleão Bonaparte, um ditador, arrastou a Europa toda para uma guerra, enfim, havia um período de absoluto arbítrio e descontrole. Quando surge o século XIX, a burguesia ascendente, que detinha o poder econômico, começou a pressionar por segurança jurídica. Então o direito penal nasce de uma necessidade reconhecida pela sociedade de buscar segurança jurídica, de controlar o arbítrio do poder punitivo do Estado. Então, erigiu o chamado Estado de Direito, no século XIX, em que as pessoas passavam a ficar submetidas não ao império da vontade unipessoal de um pajé, de um rei, de um ditador, mas as pessoas passavam a ficar submetidas ao império da vontade da lei. Então agora quem impera não é mais a vontade de uma pessoa, mas a vontade de regras escritas, objetivas, impessoais, genéricas e iguais para todos. Era esta a grande aspiração da burguesia. Por essa razão é que o barão alemão Feuerbach, Paul Johann Anselmo von Feuerbach, acabou sendo considerado o pai do direito penal moderno. Por que Feuerbach foi considerado o pai do direito penal moderno? Porque foi ele
quem redescobriu um documento antigo que tinha ali quase 700 anos, chamado Magna Carta Libertatum. E Feuerbach, nesta Magna Carta Libertatum, um documento do ano de 1215, que o rei João Sem Terra fez por pressão da nobreza, Feuerbach, já no século XIX, por volta de primeiro quartel do século XIX, ele descobre no artigo 39 dessa Magna Carta uma regra: não há crime sem lei que o defina, não há pena sem cominação legal. Ele encontrou ali o princípio da reserva legal. Falou, é isso, é exatamente isso que a sociedade está buscando. Somente a lei pode descrever crimes e somente a lei pode cominar penas. Só a lei. Esta passa a ser a enorme garantia do cidadão. Este princípio ficou conhecido como princípio da reserva legal. Somente a lei fica reservada a tarefa de descrever os crimes e cominar penas. Puxa, que grande garantia que a sociedade passou a ter. Mas ali, Feuerbach descobriu algo mais. Um advérbio de tempo fundamental. Esta lei precisa ser anterior ao fato. De nada adianta a lei poder ser feita depois que o fato é praticado. O arbítrio continuará. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ele descobriu que, além do princípio da reserva legal, ali se encontrava o princípio da anterioridade. Reserva legal mais anterioridade igual a legalidade. O princípio da legalidade passou a nortear o direito penal. Pronto. A partir de agora, tem sentido a gente estudar direito penal. Agora sim. Agora nós podemos ter o direito penal como ciência, porque existe um critério. Somente a lei pode descrever crimes, somente a lei pode cominar penas, e essa lei deve ser anterior ao fato. Pois bem, durante o século XIX todo, desenvolveu-se uma teoria auxiliar ao Estado de Direito. A busca frenética por segurança jurídica levou o francês Auguste Comte a dar início ao positivismo jurídico. E o positivismo buscava, na garantia da legalidade, o apanágio para a solução de todos os problemas. Portanto, passamos a ficar submetidos ao império da letra escrita da lei. O juiz passou a ser um escravo da lei. E o positivismo jurídico buscava com obsessão a segurança jurídica. E esta obsessão com que se buscava a segurança jurídica levou os positivistas a trazerem para o direito penal as ciências exatas, a física e a matemática. Porque a física e a matemática nos dão respostas exatas. E se nós queremos segurança jurídica, nós precisamos ter as mesmas respostas aplicadas na solução dos conflitos. Com isso, surgiu a primeira escola científica do direito penal. A primeira escola que passou a estudar o direito penal como ciência e o crime como fenômeno jurídico. Essa primeira escola ficou conhecida como escola, como ela é a primeira, né? Então o nome dela foi escola clássica. Muito bem. A teoria clássica, também conhecida como teoria naturalista ou causal. Essa teoria clássica, teoria naturalista ou causal, resolveu estudar o crime cientificamente. Então, ela pegou o crime, levou o crime a uma mesa cirúrgica, abriu o crime e encontrou a sua estrutura. E descobriu que o crime, como fenômeno dogmático, como fenômeno jurídico, o crime para nós
que somos operadores do direito. O crime para nós, que somos cientistas do direito. Para nós que trabalhamos com o direito. Não para o leigo. Para nós estudiosos do direito, que buscamos critérios para sua aplicação. O crime passou a ser dividido em 3 partes. Passou a ser uma estrutura tripartida, em 3 partes. Em primeiro lugar, o crime tem que ser um fato típico. O que é um fato típico? O princípio da legalidade não diz, não há crime sem lei que o defina? Então o crime tem que estar definido na lei. É a lei que vai descrever o que é o crime. E essa descrição está num molde, ou num tipo. Tipo, moldura, molde, modelo. É lá que está escrito o crime, na lei. Para verificar se o fato é típico, eu tenho que comparar o que foi praticado com o que está escrito na lei. Se houver correspondência entre o que foi praticado e o que está escrito na lei, eu tenho um fato típico. Por exemplo, o sujeito pega um carro que está parado aqui ao lado da FAD, faz ligação direta, viaja até São Roque, toma um belo vinho ali em São Roque, onde hoje se produzem vinhos de qualidade internacional, está tomando um belíssimo vinho, depois retorna para cá e antes do final da aula, reabastece o veículo e deixa no mesmo lugar para você não perceber. Ele furtou o veículo? Houve furto? Resposta. Vamos ver o que diz a lei. O que a lei descreve como furto? Vamos ver o que está escrito no modelo, no molde, na moldura, no tipo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Subtrair, tirar contra a vontade. Ele fez isso? Coisa alheia móvel. O veículo era coisa alheia móvel? Para si ou para outrem. O que é isso? Para si ou para outrem significa com a finalidade de ficar com o bem ou de transferir o bem a um terceiro. Não existe furto quando a subtração se dá para uso. Só existe furto quando a subtração se dá com ânimo, com vontade definitiva de ficar com o bem. Então eu comparando a conduta com a descrição legal, não houve correspondência. O fato, portanto, não é típico. O fato é atípico e logo de cara, no primeiro elemento do crime já não ocorreu. Então não existe delito, não existe crime. Olha como fica muito mais fácil agora a gente saber se houve crime ou não, do que ficar chutando ou adivinhando ou fazendo aquilo que a gente acha que é certo. Está na lei, não houve correspondência, o fato é atípico. Vamos dar outro exemplo. Um sujeito invade um abrigo para idosos e, munido de um martelo para amassar bifes, ele se aproxima de um idoso dormindo em decúbito ventral, barriga para baixo, e começa a desferir sucessivos golpes contra a região occipital, até provocar a fratura da calota craniana, a penetração no cerebelo e a destruição completa da massa encefálica daquele idoso que está dormindo. Eu pergunto, o que ele fez? Matou alguém. O que está escrito na lei? Matar alguém. Ora, se a lei diz que matar alguém é crime e ele matou alguém, ele praticou um fato típico. Primeiro elemento do crime. Bom, mas o crime tem 3 elementos. Vamos para o segundo? Depois de típico tem que ser o quê? Antijurídico. Particularmente eu não gosto da expressão antijurídico. O que é antijurídico? O crime é um fenômeno jurídico. Produz consequências na esfera jurídica. Como é que pode ser jurídico e não jurídico ao mesmo tempo? Eu prefiro ilícito, mas eu aprendi que às vezes é melhor errar com a maioria do que acertar com a minoria. Então, na prova, no concurso, na vida, se falarem antijurídico, está tudo bem, passa. Então, antijurídico ou ilícito. O que é isso? Houve um fato típico, agora eu quero dizer se é antijurídico ou ilícito. Desculpa. João Batista,
quando eu estava vindo para cá, a uns 200 metros da FAD, hoje, há 40 minutos atrás, eu presenciei um homicídio aqui em Sorocaba. Vocês vão ver nos jornais, mas daqui a pouco. Eu vi uma pessoa matando outra aqui pertinho, com um punhal, aqui perto, há 40 minutos atrás. Vocês saberão em breve. A simples notícia deste fato provocou um verdadeiro alvoroço nesse auditório, ainda que silencioso. Procurando evitar demonstrar surpresa, cada um de vocês ficou intrigado com esta possibilidade. E eu pergunto por quê? Porque o fato típico, quando praticado, sempre nos traz a sensação desagradável de que algo pernicioso ocorreu. Porque no tipo penal, no Código Penal, nas leis penais, só estão descritas como crimes, condutas graves. Por essa razão, a simples prática do fato típico cria um indício de ilicitude, cria uma presunção de antijuridicidade, a sensação de que algo pernicioso ocorreu. E eu lhes falei, ocorreu um homicídio, e vocês ficaram com a sensação de que algo nocivo foi praticado. A isto se dá o nome de caráter indiciário da ilicitude, teoria preconizada por um alemão chamado Mayer. O fato típico traz um indício de ilicitude. Mas calma, gente. Um tarado, o que aconteceu foi o seguinte: um tarado, um maníaco, que andava por estas cercanias, pegou uma criança de 7 anos, arrastou-a para um beco isolado, despiu-a, e quando ia se viciá-la, estuprá-la, a sua avó corajosamente se atirou contra o tarado. Rolaram pelo chão. O tarado puxou um punhal para matar a avó, mas a corajosa velhinha o desarmou e enterrou o punhal em seu fígado, girando para um lado, girando para o outro, retirando o punhal para penetrar novamente no mesmo local, até produzir-lhe a morte. Ela matou em legítima defesa. Ah, que bom que aconteceu isso, agora sim. Então vejam só, quando eu lhes disse que o fato foi praticado em legítima defesa, desapareceu o caráter ilícito daquela conduta. Por esta razão, eu diria que quando eu chego no segundo elemento, que é a antijuridicidade, eu não tenho que perguntar se o fato é antijurídico. Eu tenho que perguntar só uma coisa: será que essa ilicitude foi excluída por alguma causa? A única coisa que eu tenho que ver é se teve legítima defesa ou outra causa que exclui a antijuridicidade: estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. As causas que se encontram no artigo 23 do Código Penal. Pois bem, o fato é típico e também é antijurídico. Só falta um terceiro elemento para ser crime. Já temos 2/3 de crime, só falta um terço final. Culpabilidade. O que é culpabilidade? Mestre Marcelo, professor Ricardo, mestre João Batista. Professor Gazola. Gazola, tudo bem? Tá bom, mestre? Grande Gazola também. Permitam-me usar uma linguagem coloquial, equivocada, e que se um aluno usar no exame oral do Ministério Público, repete, mas só para eles entenderem. O que é culpabilidade? Numa linguagem bem vulgar, errada de se falar, mas fácil de se entender. O que é culpabilidade? Culpabilidade é quando o Estado aponta o dedão para o infrator e diz: você é culpado.
Você é culpado e vai responder pelo que fez. Isto é culpabilidade. Por isso que, na minha opinião, culpabilidade não é elemento do crime. Porque quem é culpado não é o crime, quem é culpado é o autor. A culpabilidade tem que estar fora do conceito de crime, porque é ela que censura quem o praticou. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, a culpabilidade seria o terceiro elemento. Bom, o que eu preciso para ter culpabilidade? Então, tem que ter fato típico, não pode ter causa de exclusão da antijuridicidade, aí ele é antijurídico, e tem que ser culpável. O que é exigido para que alguém seja culpado? Como elemento do crime. A parte processual é provar que ele praticou, mas como elemento do crime, quais são os componentes da culpabilidade? Nós estamos no século XIX. Século XIX, o direito penal está engatinhando. Teoria clássica é a primeira, está começando. Não queiram que ela já descubra tudo. Primeira coisa que precisa ter: ele não pode ser louco. Então tem que ter a imputabilidade. Imputabilidade significa capacidade. Primeira coisa que precisa ter é capacidade. Capacidade de quê? De compreender o que está fazendo, de compreender o caráter criminoso do fato. Então, se ele for um doente mental, ou portador de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se ele estiver completamente embriagado em razão de caso fortuito ou força maior, neste caso, ele não será considerado culpado, porque lhe faltará imputabilidade. Agora, pode ser que ele tenha a capacidade de compreender o que ele faz. Pode ser que ele tenha a capacidade de compreender o caráter criminoso do fato. Mas mesmo assim ele não consegue se controlar. A doença dele é uma doença compulsiva que o leva a praticar o crime. Isso ocorre muito nos casos, por exemplo, de dependência e no caso de epilepsia condutopática, mais conhecida como psicopatia. O psicopata, que é o amoral, ele não é imoral, ele é amoral, ele é desprovido de senso moral. Ele não tem domínio sobre a sua vontade. Por esta razão, ele não tem imputabilidade. Esse é o primeiro requisito. E o segundo, dolo ou culpa. Querer fazer ou ter culpa no que fez. Culpa no sentido de uma ação desastrada, imprudência, negligência ou imperícia. Ponto. Essa era a teoria do século XIX, que foi aperfeiçoada no início do século XX. Qual foi seu maior defensor? Belling, com L só. Belling, Ernest von Belling, 1906, Tratado de 1906, de direito penal, teoria clássica ou teoria naturalista ou causal. Eu olho o fato natural, por isso que chama naturalista. Eu olho o fato que aconteceu, comparo com o que está escrito na lei, e se houver correspondência, existiu o fato típico. Aqui só existem elementos objetivos. Eu olho, comparo e concluo. Eu observo o fenômeno externo, comparo com a lei e concluo que houve fato típico. Depois eu vou para a antijuridicidade, e quando eu chego na culpabilidade eu vejo os elementos subjetivos, se ele quis ou não. Então os aspectos objetivos estão no fato típico, e os aspectos subjetivos como a vontade estão na culpabilidade. Belling dizia: essa teoria é fácil de entender, correta ao ser aplicada e só possui um defeito: não ter defeitos. Portanto, ela está vocacionada para a eternidade. Bom, não demorou muito para ele já tomar o primeiro cacete. Em 1915, um penalista chamado Edmund Metzger fez uma descoberta. Espera um pouquinho, esse negócio que ele está falando, que o fato típico contém o aspecto objetivo, e lá na culpabilidade é que está a vontade, tem alguma coisa errada. Como é que pode ter um fato sem vontade? Como é que eu posso analisar o fato objetivo separado da vontade, se é a vontade que levou à prática do fato objetivo? Esse negócio está muito baseado na filosofia do Immanuel Kant. O Kant separava a realidade do mundo, de um lado, a realidade fenomênica, o fato objetivo,
De outro, a realidade numênica, a finalidade, a vontade, o espírito. O espiritual, o psicológico é o numênico. E o material, o objetivo, o natural é o fenomênico. São duas realidades distintas. Essa era a concepção kantiana. Quando veio Schopenhauer, Arthur Schopenhauer falou: Kant, não é isso. Como é que você está botando o fato objetivo de um lado, que é o fenômeno, e o fato subjetivo do outro, que é o numênico? Um está ligado ao outro, um leva ao outro. Então, Schopenhauer deu início à concepção neocantista, ou neocantiana, de que o fenômeno, o fato e a vontade estão juntos, atrelados intrinsecamente. Essa concepção neocantista influenciou Metzger, que para atacar a corrente clássica, desenvolveu a corrente neoclássica, ou neocantista, e começou a hostilizar. E aí ele tentou provar que ele estava certo. Imagine o seguinte crime: raptar mulher honesta com fim libidinoso. Raptar mulher honesta com fim libidinoso. É isso que está na lei. Vamos ver agora esta cena. Um ogro arrastando uma mulher pelos cabelos até uma choupana. Observando esta cena, é possível afirmar que houve o fato típico, raptar mulher honesta com fim libidinoso? Sim ou não? Só de olhar a cena, não. Por quê? Como é que eu vou saber se ele tinha vontade de praticar o ato libidinoso ou não? Isso é psicológico. Então o Metzger falou: pera um pouco, como é que você está jogando a vontade lá na culpabilidade, se nesse crime a vontade é exigida como elemento do tipo? A finalidade está no tipo. Schopenhauer estava certo. Como é que eu estou separando uma coisa da outra? Aí veio um outro alemão chamado Reinhard Maurer e falou: observem outro. Um homem vestido com uma bata branca toca em uma mulher despida. Pela mera observação dá para saber se houve estupro ou exame clínico? Descobriu os chamados delitos de tendência interna transcendente, que são os delitos de intenção. Isso começou a deslocar lá da culpabilidade a vontade para o fato típico. O direito penal estava evoluindo, caminhando rapidamente. Entra o final dos anos 20, início dos anos 30, e o penalista Hans Welzel desenvolve a teoria finalista contra a teoria clássica. E Welzel dizia: a vontade está na conduta e a conduta está no fato típico. A vontade é a mola que propulsiona a conduta adiante. A vontade é a força motriz da conduta. A vontade está para a conduta como o motor está para o automóvel. Eu não posso jogar a vontade lá na culpabilidade e tirar do fato típico. Uma está ligada à outra. Mas aí ele foi além e diz: esta vontade que está na conduta não é uma vontade cega, desorientada. É uma vontade voltada a uma finalidade. E descobriu então a vontade finalística. E descobriu que a vontade e a finalidade estão na conduta e no fato típico. Vou lhes dar um exemplo. Eu tenho vontade de pegar este livro, abri-lo e ler a página 439. Foi a vontade de fazer isso que me levou a praticar a sequência de atos tendentes a pegar esse livro, levar até ao alcance da minha vista e ler a página 439. Foi uma ação voluntária que orientou, e não uma sequência de atos autômatos. A vontade originou esta conduta. A vontade está na base desta conduta. Eu não posso separar uma da outra. Mas eu tenho vontade de ler a página 439 com uma determinada finalidade.
me informar e aprender, com a finalidade de lhes dar uma explicação, com a finalidade de proceder a uma leitura de algo importante para vocês, ou com a finalidade de simular um exemplo. Quando eu pego esse livro, levo até o alcance da minha vista e leio, eu estou realizando uma ação voluntária e atingindo a minha finalidade, que é lhes explicar, lhes dar conhecimento do que está escrito aqui. Eu pratiquei uma ação voluntária e finalística. Eu diria então que eu li o livro dolosamente. Olha o dolo como está ligado ao fato típico. Mas imaginemos que eu pegue voluntariamente esse livro, leve ao alcance das minhas vistas para ler a vocês o conteúdo e realizar uma ação dolosa. Mas desastradamente eu deixo o livro cair da minha mão e ir ao encontro da mesa. Eu praticava uma ação voluntária na sua origem, mas não conseguia atingir a minha finalidade por culpa, por uma ação acidental e desastrada. Então eu derrubei o livro culposamente. O dolo e a culpa passam a integrar o fato típico como seus elementos. Welser concluiu, portanto, que na culpabilidade não existe dolo e culpa, que o dolo e culpa se encontram no fato típico. Teoria finalista da ação. Bom, e o que ficou na culpabilidade? Ficou nada? Bom, ficou a imputabilidade lá. Mas além da imputabilidade não tem mais nada? Tem. Quando Welser pega o dolo da culpabilidade e traz para o fato típico, ele não traz o dolo inteirinho do jeito que está lá. Ele não se interessa pelo dolo dos clássicos. Ele pega esse dolo, abre o dolo, tira um elemento que está dentro do dolo, que não lhe interessa, e deixa na culpabilidade. E leva o dolo embora para o fato típico sem esse elemento. O dolo que estava lá na culpabilidade, que é o dolo da teoria clássica, é o chamado dolo normativo. Que é o quê? Querer fazer algo que sabe ser errado. A consciência da ilicitude. Ter a consciência de que é errado. Saber que pisou na bola. Esse elemento integra o dolo. É o dolo normativo. Welser falou, não. De jeito nenhum. O dolo não é querer algo que se sabe errado. Dolo é simplesmente querer. É um elemento psicológico. Eu tenho dolo de beber água, tenho dolo de ler um livro, tenho dolo de matar. É simplesmente querer. Então ele tira a consciência da ilicitude, deixa ela sozinha na culpabilidade e traz o dolo natural como elemento psicológico pura e exclusivamente para o fato típico. Nós temos aqui, portanto, a consciência da ilicitude lá e o dolo como um simples querer aqui. Ficam dois elementos. E também, no decorrer do século XX, descobriram um terceiro elemento que colocaram lá. Um professor chamado Reinhard Frank, em 1907, se deparou com a seguinte situação. 1907, hein? Teoria clássica ainda. Um gerente de banco estava sendo ameaçado. Olha, nós vamos matar seu filho. Vou pegar teu filho, a gente sabe o horário que ele sai da aula. Nós vamos matar seu filho. A não ser que você abra o cofre e deixe à meia-noite, ao lado do banco, logo na saída, o valor para que nós peguemos. Chantageado e desesperado, o gerente cede a esta chantagem e deixa o dinheiro. Aí o Supremo Tribunal Alemão foi julgá-lo. Ele é doente mental? Não. Ele agiu com dolo? Agiu, então está condenado. Mas não tem jeito, o direito não me dá uma saída. Foi aí que ele então descobriu o seguinte: tem que ter um terceiro elemento. Tem que ter um terceiro elemento. Este gerente não teria praticado esse ato não fosse a chantagem. Portanto, ele estava envolvido em circunstâncias anormais. Ele estava envolvido numa anormalidade de circunstâncias concomitantes. E esta anormalidade de circunstâncias concomitantes levou a enfrentar uma ação
em que não era exigível conduta diversa. Somente podemos considerar alguém culpado quando dele for exigível conduta diversa. E aí ele desenvolveu a exigibilidade de conduta diversa como terceiro elemento. Esse era o quadro dogmático na metade do século XX. Teoria finalista com exigência de subsunção formal, que é a adequação típica, mais dolo ou culpa, antijuridicidade, imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa como culpabilidade. Essa era a estrutura do crime. Muito bem. Welser então começou a refletir e dizer, espera um pouquinho, sempre foi importante a dogmática, sempre é importante para nós, cientistas do direito, que o crime seja estudado como fenômeno jurídico. Saímos, graças a Deus, da época do pajé da tribo. Mas espera um pouquinho. Acho que fomos muito para o outro extremo. Está muito tecnicista esse direito penal. O direito penal está muito técnico, muito tecnicista. Estamos esquecendo de uma coisa. O direito penal é também uma ciência social. O direito penal, antes de estar nos livros, ele está nas ruas. Portanto, o direito penal tem os pés fincados na realidade social. O direito penal tem o referencial sociológico na sua pauta hermenêutica, na sua pauta de interpretação. E ele cria, então, depois da teoria finalista, a teoria social da ação, aperfeiçoada por Jeschek, por outros penalistas. E a teoria social da ação diz que está tudo certo. Para que haja fato típico é necessário fazer o que está na lei. Vamos dar um nome para isso? Subsunção formal. Segundo, dolo ou culpa. O dolo como simples querer. E eu vou botar um terceiro elemento, o Welser falou. Dano socialmente relevante. O dano de relevância social. Foi massacrado. Como? Dano social? Costume não revoga a lei? E começou a ter uma série de discussões. Welser havia lançado ali a semente definitiva para a teoria constitucional do direito penal. Hoje, em nosso país e na maioria dos países civilizados do mundo, adota-se a teoria constitucional do direito penal. Para a existência do fato típico, é necessário sim a subsunção formal. Você tem que fazer o que está na lei. Não há crime sem lei que o defina. Tem que ter dolo ou culpa. Mas precisa ter um terceiro elemento. Não dá para imaginar um direito penal no século XXI que não tenha esse terceiro elemento. Conteúdo material de crime. Se não tiver conteúdo de crime, pode estar até na lei. Não será considerado fato típico. E por que o Welser plantou essa semente? Por que ele plantou a semente da teoria social que virou a teoria constitucional mais tarde? Porque ele conviveu na Alemanha no período do nazismo. E ele observou que nesse período, o Estado nazista praticou as maiores atrocidades num regime totalitário dentro da lei. Todas as ações eram ações legais. Era o direito penal do autor. Punia-se alguém pelo que essa pessoa era ou pensava, abandonando-se o direito penal do fato. E o que marcou o Welser foi um decreto, que ele chama de ordenança, de 1943, editado pelo ministro do Reich alemão, ministro da Justiça, Hans Frank, que não tem nada a ver com o Frank que criou a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. Esse Frank foi inclusive condenado à morte no tribunal de Nuremberg. Em 1943, ele baixou o seguinte decreto: atenção, mulheres estrangeiras, principalmente vocês polacas oriundas do leste europeu, podem praticar aborto.
Para vocês, o Estado alemão descriminalizou o aborto, porque não tem interesse em tutelar a sua vida intrauterina. Mulheres alemãs, vocês pertencem à raça ariana, e o produto de sua concepção é de propriedade do Estado. Logo, se vocês praticarem aborto, cometerão um crime grave. A mesma lei, com tratamento diferenciado. O juiz que assim procedesse estaria cumprindo a letra escrita da lei. Welser entendeu então que havia necessidade de fornecer ao juiz, ao operador do direito, elementos para lutar contra uma lei arbitrária. E ele tem que analisar no caso concreto se existe um conteúdo ou não antinormativo. Caso contrário, o fato será atípico. Na teoria constitucional do direito penal, esse elemento material, esse conceito material de crime, conteúdo axiológico, é dado pelos princípios constitucionais do direito penal. E nós vamos falar rapidamente de 4 princípios para não perder muito tempo, para simplesmente suscitar a curiosidade e o estudo de vocês. O primeiro princípio é o princípio da insignificância, introduzido no direito penal. Esse é um princípio do direito civil, do direito romano. De minimis non curat pretor, os pretores não cuidam das pequenas questões. No direito penal ele só entrou no ano de 1964, quando Klaus Roxin o introduziu. Só em 64 que ele chegou ao direito penal, pelas mãos do então jovem penalista, ainda vivo, professor Klaus Roxin. Esse princípio da insignificância é chamado de princípio da bagatela, por Klaus Tiedemann. E ele diz: o direito penal não cuida das pequenas questões, das querelas. Se o fato for insignificante, ou seja, se o autor não tiver periculosidade, não houver dano de relevância social, o valor for muito pequeno, aquela conduta não é considerada como estar escrita na lei penal, porque a lei penal só descreve condutas que têm um mínimo de nocividade. Se a conduta tiver escassa lesividade, o fato será atípico, irrelevante. Esse princípio passou a ser adotado hoje, e se, por exemplo, quando você vende uma viagem internacional, os produtos não excedem a 20 mil reais, a Receita não executa, porque o valor é insignificante. Foi introduzido no direito penal o princípio da insignificância. Também é considerado fato atípico. Então, atenção, se o fato for insignificante, não é considerado crime perante o direito penal. Segundo princípio, são 4. Princípio da intervenção mínima. O que é intervenção mínima? Quem pode me ajudar? Uma colaboração. O que significa princípio da intervenção mínima? Bom, direito é fácil. A maioria das respostas se encontra no dicionário. Então, intervenção mínima significa intervir o mínimo. Isso que é o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima se baseia numa característica do direito penal que chama-se fragmentariedade. O que é a fragmentariedade? Fragmentariedade significa que o direito penal se apresenta por meio de fragmentos. Ele é todo fragmentado. O que diz o princípio da legalidade? Vocês lembram? Princípio da legalidade. Fala, solta a voz. Como é que você chama? Fernanda, bonito nome. Fernanda, você que desde o início da palestra me olha fixamente de forma envolta, tirando minha concentração em alguns momentos, o que significa, por favor, o princípio da legalidade? Vamos recordar? Princípio da legalidade: não há crime. Não há crime, esta é a regra. A regra é a irrelevância penal, a regra é a inexistência do crime, a regra é o nada, a regra é o vácuo. Não há crime, vírgula, salvo nas hipóteses excepcionais em que a lei o definir. O crime é a exceção. Só existe crime quando houver um tipo penal. Portanto, o direito penal é todo fragmentado.
São esses fragmentos em que ele se apresenta. Olhem para uma noite estrelada, bonita como são as noites em Sorocaba, Itu, essa região. Olhem para São Roque, olhem para o céu. O direito penal são flashes de luz dispersos na escuridão do universo. Cada flash de luz é um tipo. A escuridão é a irrelevância. O direito penal é um oceano de irrelevância, ponteado por ilhas de tipicidade. E o crime, um náufrago à deriva, procurando uma ilha na qual possa se achegar. Ou ele entra numa ilha e vira crime, ou ele se perde na vastidão da irrelevância oceânica. Esta é a fragmentariedade. Bem, se o direito penal é fragmentado, ele é exceção, sua intervenção é excepcional. E se a sua intervenção é excepcional, a intervenção é mínima. E daí decorre o princípio da subsidiariedade. Se o direito penal tem que intervir o mínimo possível, ele deve ser relegado ao último caso. O direito penal é a última ratio, quando não houver mais jeito. Eu só resolvo o conflito quando não tiver mais jeito. Aí eu aciono o direito penal. O direito penal é um Rottweiler que baba, que late e que morde. Eu não solto o Rottweiler para qualquer conflito. Se eu puder resolver esse conflito com o Poodle Toy do direito civil, ou com Fox Paulistinha do direito trabalhista, eu não invocarei o mais devastador dos ramos do direito, que é o direito penal. Portanto, o direito penal só entra em último caso. A primeira lição que eu tive sobre o princípio da intervenção mínima foi já como promotor, Ricardo, com alguns meses no Ministério Público. Eu havia acabado de ouvir o resultado do concurso, vi que tinha sido aprovado. Durante a noite dá aquela insegurança, será que é verdade? Será que eu ouvi mesmo? São aquelas coisas de louco. Acordei, tomei um ônibus, fui até o centro, comprei um diário oficial na rua direita e li que tinha sido aprovado mesmo. Vendo a prova documental do que ouvira no dia anterior, retornei para casa decidido a comunicar a meus pais minha primeira decisão. Pai, fala meu filho, emocionado, tenho que lhe dar uma notícia. Fala meu filho querido, digo que parabéns, estamos orgulhosos. O que você tem a nos dizer? Tomei uma decisão. Qual, filho? Vou sair de casa. Meu pai então me olhou, já não era sem tempo. Aguardava isso de você já há alguns anos. Foi então que eu procurei alugar um apartamento próximo à minha casa. Queria uma independência, mas uma independência relativa. Desejava um porto seguro onde pudesse levar minhas roupas para lavar, pudesse fazer as refeições, enfim. Meu pai logo percebeu disso e falou, está bem. Você pode alugar um apartamento perto daqui. Não é o que eu desejava, mas tudo bem. Mas em compensação, você vai levar o seu irmão junto com você. E eu levei o meu irmão. Hoje, um grande juiz de direito, um dos mais conhecidos, juiz instrutor do Supremo Tribunal Federal, na época, um estudante se preparando para o concurso da magistratura. Como vocês hoje estão aqui, mas no futuro muito próximo estarão aqui, se quiserem, falando para as próximas gerações. Cheguei com meu irmão e fomos um dia correr no parque, ali próximo, Parque da Aclimação, na cidade de São Paulo. Deixamos a chave do apartamento em confiança com o, até aquela data, nosso amigo, Chiquinho, o faxineiro. E fomos ao parque. Quando iniciamos a corrida, demos pela ausência do cronômetro. Retornamos. E para nossa surpresa, encontramos o Chiquinho dentro do nosso apartamento, circulando como um lobisomem à procura de vítima que seriam objetos para furtar. Naquela hora, houve, claro, diante da injusta provocação, um destempero momentâneo, compreensível para pessoas humanas, dentro de uma normalidade, mas um destempero. Vimos o menino ali, na hora, um olhou para o outro, meu irmão, mão para a cabeça, vagabundo, deita, a casa caiu, abre as pernas, fica de bruço. E o menino ali deitado de bruço. E aquela gritaria. A gente estava nervoso, você vai para a cela! Uma cela lotada de presos musculosos à sua frente, presos suados ao seu lado, e o que é pior, presos atrás. E a síndica, ouvindo aquela confusão, chamou o zelador. Senhor Alcides, vulgo Sidão, homônimo de um querido colega nosso.
da São Francisco. O seu Alcides, vulgo Sidão, recebeu a ligação. Sobe, corre que está tendo confusão no apartamento dos Capês. Sidão era um homem iletrado. Jamais frequentara os bancos acadêmicos. Homem de poucas luzes e nenhuma instrução, mas catedrático formado pela Universidade da Vida. Não hauriu conhecimentos eruditos dos livros e das páginas empoeiradas das enciclopédias, mas do conhecimento empírico da faina exaustiva diária a que era submetido. Homem inculto, porém sábio. Sidão chega e vê aquele menino deitado de bruços, naquela posição desprotegida, tipo bêbado que não tem dono, e vira para nós e diz: o que esse moleque aprontou dessa vez? Antes que eu pudesse falar, meu irmão prematuramente sentenciou: tentativa de furto qualificado pelo abuso de confiança. O senhor Alcides assustou. Ih, doutor, eu não sou um homem letrado, eu não entendo essas palavras. O que é frute, tentativa de frute qualificado? Que negócio que é esse? Eu já era professor de cursinho, procurei explicar. Calma, Alcides, tentou pegar o que é do outro sem pedir, abusando da nossa confiança porque era nosso amigo. Ah, agora entendi. Ele está aí deitado nessa posição esquisita porque ele tentou pegar alguma coisa de vocês sem pedir, e como vocês confiavam nele, ele abusou da confiança de vocês. Exatamente. Doutor, e só para eu completar meu entendimento, e o que ele tentou pegar? Aí eu olhei para meu irmão e falei: Rodrigo, você que entrou antes, o que ele tentou pegar? Aí meu irmão: não sei, ele estava andando no apartamento. O Alcides então falou: e já dá tentativa de pegar antes de tentar pegar? Esse homem estava me dando inteligente, esse homem estava me dando uma aula de iter criminis, que é o percurso do crime. Em primeiro lugar, o delinquente cogita praticar o crime, pensa em praticar o crime. Nesse momento não existe nada. Cogitationis pena nemo patitur. O pensamento é impunível. Pensiero não paga a gabela. Não existe nada nesse momento. Na segunda etapa ele está se preparando para praticar o crime. Ainda não existe nada. No terceiro momento ele começa a executar o crime. Ele começou a subtrair, a falsificar, a sequestrar, a matar. Nesse momento tem execução. A partir de então existe o crime tentado, chamado de conatus, ou consumado. Percebam que ele não tinha pegado nada ainda. Ele não havia iniciado a prática do verbo do tipo subtrair. Ele estava se aproximando do limiar, mas não tinha execução. Portanto, não havia tentativa de furto. Naquele momento eu olhei, só pensava no nosso corregedor, e comecei a me abaixar para pedir desculpas a ele por ele ter invadido o meu apartamento. Quando então meu irmão, sem se dar por vencido, aplicou uma emendatio libelli. Mas violação de domicílio ocorreu. Como? Violação de domicílio, senhor Alcides. Ingressar ou permanecer no domicílio alheio sem consentimento do morador, desde o mais majestoso palacete à mais humilde choupana, onde entram os raios do sol, onde entra a água da chuva, ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, como fez Diógenes, o mendigo grego que vivia nu em um barril, e certa vez se deparou com Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, montado em seu cavalo bucéfalo e comandando o maior exército da humanidade em direção às Índias. Alexandre para na frente do mendigo nu e diz: ó, pobre coitado, sou Alexandre Magno, peça o que quiseres e eu te darei. Diógenes olhou e disse: majestade, a única coisa que quero, vossa majestade me toma neste momento, que são os raios do sol, únicos convidados a penetrar em minha morada. Sai da frente. Portanto, esse crime grave, a violação de domicílio, que foi praticada pelo menino ali, pelo Chiquinho, o faxineiro. Nesse momento, Alcides, o que meu irmão fez foi o exercício da retórica. A retórica é um instrumento auxiliar no processo penal, mas perigosíssimo, porque a retórica pode criar um biombo dialético e impedir o conhecimento da verdade. Ele então vira o senhor Alcides e diz: doutor, qual que é a pena dessa violação de domicílio? Eu disse a ele: multa. Doutor, o senhor vai até a delegacia de polícia por causa de uma infração que dá pena de multe? Doutor, o delegado está preocupado com frute, roube, sequestre, micide.
estrupe. O senhor vai levar uma violação do domicílio com multa? Não vai dar nada, doutor. E se der, vai dar prescrição. Doutor, vai correr no parque. Vamos aplicar o direito trabalhista. Vamos demiti-lo com justa causa por infração de uma cláusula contratual. Ele será punido agora com efetividade e não ficará manchado para o resto da vida com a pecha de criminoso e delinquente. O seu direito penal vai manchá-lo, não trazer nenhuma consequência efetiva. Doutor Capês, o seu direito penal não está vocacionado funcionalisticamente na linha roxiniana para a solução desse conflito, devendo aplicar-se o princípio da subsidiariedade e o direito trabalhista incidir nesse momento para a solução do conflito. Deixe o seu Rottweiler guardado na cela. Claro que ele não usou essas palavras, mas ele me deu a primeira aula sobre o princípio da subsidiariedade e intervenção mínima. Penúltimo princípio: se estivéssemos numa viagem de Belém do Pará a Sorocaba, já estaríamos em alumínio, para fazer uma metáfora do final. Penúltimo princípio: princípio da transcendentalidade ou alteridade. O direito penal só pune quem só faz mal a si mesmo. O direito penal não pune. O direito penal não pune quem só faz mal a si mesmo. O direito penal só pune as condutas que transcendam do autor e coloquem em risco o interesse do outro. Nós tínhamos um colega, João, nos tempos de faculdade, que nutria um estranho e inusitado hábito. Toda noite ele se trancafiava num quarto escuro, arrancava a camisa e se açoitava com auxílio de uma pequena chibata. No dia seguinte, tirava a camisa e exibia orgulhoso no pátio da São Francisco as marcas do alto flagelo. Esse rapaz não está bem. Talvez ele precise de uma namorada, de amigos, torcer para um outro time. Ele era palmeirense na época, o Palmeiras já vinha puxando uma fila naquela época. O que ele não precisa é de um crime. O direito penal não pune a autolesão. O direito penal não pode punir quem só faz mal a si mesmo. O direito penal é para tutelar o interesse dos outros, da sociedade, e não do próprio agressor contra si. Esse tem que ser tratado e não punido. Existem países no sudeste da Ásia, como por exemplo a Malásia, nos quais a tentativa de suicídio é punida com a morte. A pessoa tenta se matar e se ela não consegue, o Estado dá uma força. Depois reclama que o condenado sorri na hora da execução. Obrigado, Estado. Agora a questão que eu coloco é a seguinte: e o uso de droga é crime? Pode incriminar o uso da droga? Ou nós estaríamos incriminando quem só faz mal a si mesmo? Uma vez eu fui convidado para ir num programa da MTV, que está extinta, chamado Barraco MTV, para debater a legalização do uso da maconha. Eu ia falar contra e tinha uma bancada a favor. Quando eu entrei, o programa, o cenário parecia um barraco armado mesmo, e um pessoal muito hostil. Os motoqueiros com cabelo até a cintura, o pessoal meio com a unha comprida, aqueles caras meio dark. Tinha um roqueiro também que tinha uma música, um olho vermelho. Fuma maconha, maconha é bom, maconha é gostoso, maconha eu fumo, maconha é bom. Tinha até ritmo. É o chamado Marcelo De 20. É um conjunto. Não, dava muito mais que 2, mas está de brincadeira. Bom, aí eu cheguei, eu vi aquele ambiente hostil, procurei divisar possíveis aliados. E vi uma senhora com vestido branco, com colarinho até aquela gola rolê, até o pescoço, fazia calor, uma saia abaixo do joelho, depois uma meia 3/4 branca, com uma sandália branca e uma fivela dourada, parecia do Exército da Salvação. Eu olhei e falei, pô, isso aqui pode ser uma aliada. Sentei ao lado dela, ela pegou na minha mão, sentindo que também que eu ia defender a mesma posição, viu que minha mão estava suando e gelada, me acalmou. Calma, lindo, vamos acabar com esses vagabundos hoje de qualquer jeito. Bom, nisso começou o programa e uma menina virou para mim e falou, desculpa, bicho, eu acho que você não tem uma noção. Você é um cara meio deslocado do mundo. Se eu estou usando droga, eu só faço mal a mim mesma. O Estado não tem nada que me punir. O Estado tem que me dar carinho, me dar amor, me dar colo.
me dá droga. O Estado só não pode me dar crime. Como é que o Estado pode punir alguém que está prejudicando só a si própria? A Astrid Fontinelli, que era a coordenadora do programa, esperta, quando ela fez a pergunta, virou para mim, com a palavra o Estado. E nisso a senhora olhou para mim, lindo, essa eu não sei responder. Eu falei, calma tia. Vejam só, a nossa lei de drogas não pune o uso da droga. Ela pune a detenção da droga para uso futuro e não o uso da droga. Pode ver os tipos do artigo 28. Adquirir, guardar, trazer consigo, transportar ou manter em depósito. Não tem usar. O que se pune é o perigo social, portanto a detenção para uso futuro e não o uso momentâneo. Tipo assim, deixa eu dar um tapa no beiço. Isso não é crime, tá certo? Porque ele estaria se punindo apenas o uso. Princípio da alteridade ou transcendentalidade. Chegamos ao final da palestra com o último e mais importante princípio. Deixei para o final de propósito, porque ele é a base do direito penal. Quem não souber esse princípio não pode estudar direito penal. Não pode prestar concurso nem exame da OAB, não pode fazer prova, não pode sequer abrir um livro de direito penal. Porque ele é o alicerce que sustenta todo o sistema penal. Por isso deixei por último. Princípio da ofensividade. Alguns chamam de lesividade, mas a Constituição fala ofensividade. Ricardo, esse é um princípio tão complicado de explicar que eu vou me permitir relatar um fato e adequar esse princípio a esse fato. Um fato verídico, mas com algumas contextualizações para lhe dar um colorido especial. O fato só seria sem graça. Vamos dar-lhe alguns coloridos no seu entorno. Não é, Gazola? O ano 1989. A cidade Mogi das Cruzes. Uma cidade na região serrana da capital, a 50 quilômetros da cidade de São Paulo, onde por vezes à noite, onde eu tive o prazer de trabalhar, faz uma névoa que lhe dá um caráter europeu e londrino, mas ao mesmo tempo aterrador. Dá a impressão em alguns momentos que vai ser Jack o Estripador do meio daquela névoa. E era uma sexta-feira. Sexta-feira 13. 13 de agosto, meia-noite, lua cheia. Caía uma chuva torrencial, uma tempestade como jamais se vira antes sacudia as simpáticas alamedas daquela cidade. Ruelas sinuosas cravejadas por paralelepípedos históricos transformaram-se rapidamente em violentos igarapés que serpenteavam tal e qual uma anaconda enlouquecida. A cidade foi sendo rapidamente inundada. Nas ruas, portanto, ninguém. Somente uma solitária viatura da nossa gloriosa polícia militar. E essa viatura não trafegava, já que as rodas não conseguiam tangenciar o solo, flutuava errante ao sabor da correnteza. Os milicianos, apavorados, abaixaram os vidros e colocaram os braços para fora na tentativa de manter aquela nau à deriva com remos manuais. Subitamente divisaram à distância uma cena que lhes chamou a atenção. Estacionado sobre a calçada na praça de frente ao fórum, um Fusca branco. E o que mais despertou a atenção dos integrantes da Força Castrense era um estranho molejo a sacolejar esse Fusca de um lado para outro. Intrigaram-se os militares. Como é que um ente inanimado, como um carro desligado, pode portar-se tal e qual um semovente? Será mesmo um veículo? Ou talvez um garrotinho Nelore que se desgarrou de sua mãe e se alimenta na praça? Vamos nos aproximar. Se aproximaram, chegaram e olharam. Logo veio a explicação daquele molejo. Dentro do carro, um casal de namorados. Mas um casal ainda conservador. Somente 2 pessoas. E este casal, não suportando a sede da entrega carnal, não controlando os desejos mórbidos de satisfazer a própria concupiscência lasciva, entreolharam-se com languidez. A moça, postando-se de joelhos sobre o banco de plástico gelado do Fusca,
arrancou seu vestido com tamanha violência que chegou a remover o tecido epitelial. E assim, completamente nua, de joelhos, e agora, uivando como uma loba no cio, pulava cabeceando o teto do veículo. O rapaz, dominado pela sanha pecaminosa do desejo de satisfazer o amor carnal, olha para aquela moça, uivando como uma loba no cio, pulando e caindo de joelhos. Ele então, dominado por uma volúpia parte, com tal desassossego, com tal intensidade, com tal desajeito, que ao tentar agarrá-la, escorrega e cai sentado na caixa de câmbio. Ai! Posteriormente ele me confidenciou em audiência: doutor, doeu, mas foi bom. E então, imagine eu dando essa palestra, estava tendo tradução simultânea na linguagem de Libra. Imagina o coitado do cara. Eu olhava ele e o cara fazendo a tradução. Então vamos voltar aqui. Bem, então se atracaram como cães sarnentos que rolam pela relva úmida. A polícia chega e pé na porta. Pá! Mão para a cabeça, vagabundo! O rapaz, que naquela altura estava nu e de bruços, tomou um susto tamanho que perdeu a vontade de viver. A moça olha intrigada: e você também? Sai do carro, piranha! Mas as mulheres são mais corajosas e têm mais personalidade que os homens. Cala a boca, eu vou até a corregedoria e acabo com a tua carreira. Se dirija a mim com o mínimo de respeito, que eu não lhe conheço, não lhe dou intimidade. O cara se enquadrou, falou: por gentileza, me desculpe, senhorita pode sair do carro, biscate, assim está melhor. E aí foram até o distrito policial. Lá chegando, a autoridade policial disse para eles: vocês não têm juízo? Tanto lugar para fazer isso, e vocês vão ao local público, vão a uma praça pública. 3 palavrinhas para vocês. O que, doutor? Nós estamos perdoados? Não. Nós estamos liberados? Não. O que, doutor? A casa caiu. Como a casa caiu, doutor? Não entendeu? Que é em inglês? House despencation. E aí instaurou um inquérito. E o inquérito veio para mim. Promotor de justiça criminal, defensor árduo da teoria finalista de Hans Welzel, entendendo que é uma teoria dogmaticamente perfeita. E o que eu faço? Primeira coisa, eu vou verificar a subsunção formal. A lei diz que é crime praticar ato obsceno em local público. O casal praticou ato obsceno em uma praça, local público, logo existe subsunção formal. Segundo, houve dolo? Acho que até intensidade de dolo, né? Então, fato típico doloso. Vamos agora para a antijuridicidade. Eles praticaram o fato em legítima defesa? Estado de necessidade? Exercício regular do direito em cumprimento do dever legal? Então, fato típico antijurídico, denúncia. Só que com a denúncia vem todo aquele estrépito, todo aquele escândalo que acompanha o processo. E aí eles receberam um etiquetamento, teoria do label approach. Viraram os tarados da noite de Mogi. Nisso, a audiência teve que ser realizada no salão do júri, com uma fila inesgotável de pessoas ensalivadas e idosas, sequiosas por ouvir os detalhes picantes daquele caso. Quando o juiz começou a ler a denúncia, eu me envergonhei. Tal a riqueza de detalhes microscópicos a que desci no afã de ser fiel ao fato. Cada parágrafo lido arrancava um suspiro da provecta plateia. Ai, excelência, isso está melhor que Sala Especial, que era um programa pornográfico que passava sexta-noite na Record. Muito. Nisso, eu olhei e observei o casal humilhado de mãos dadas à frente de todos. E percebi que o tecnicismo penal, desprovido de verificação do conteúdo material e aplicação abusiva do princípio indubio pro societate, estava impingindo uma pena a este casal proibida pela Constituição e não prevista no Código Penal, a pena de infâmia. Foi então que resolvi interromper aquele triste espetáculo ao qual, inadvertidamente por tecnicismo, havia dado causa, e disse ao juiz: excelência, o Ministério Público desiste das testemunhas
e requer debates orais agora, porque eu vou pedir absolvição e eventual nulidade ficará sanada com o pedido de absolvição. O senhor não pode fazer isso, disse o juiz. Por que não? Artigo 42 do Código de Processo Penal, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Mas eu não estou desistindo. Eu quero que o processo vá até o final e se conclua com o pedido de absolvição. Como é que o senhor pode pedir absolvição se as testemunhas não foram ouvidas? Ainda que as testemunhas venham aqui e confirmem tudo o que está escrito na denúncia, ainda assim eu pedirei absolvição, porque a denúncia não descreve um crime. Não há o que ser provado. O fato narrado na denúncia é atípico. E nós temos que suprimir esse triste espetáculo nesse momento. Porque não há o que ser provado. Vão provar o quê? Que ocorreu um fato irrelevante para o direito penal? Não quero ver testemunha. E o juiz era um homem sereno, de grande espírito humanista. Um homem que há quase 30 anos atrás ousou implantar em Mogi das Cruzes o então pioneiro Projeto Terra, dizendo: o preso comerá daquilo que plantar. Teremos hortas e com barro debaixo das unhas estarão retornando ao convívio da sociedade. Eu abracei esse projeto com idealismo, mas tomei meu primeiro processo na corregedoria porque o projeto não funcionou. Não havia estrutura ainda para aquilo. Os presos plantavam maconha na horta. Bem, mas o juiz era um homem de grande espírito humanista. E ele vira então e diz: por que o senhor vai pedir absolvição? E vem a resposta. Para que serve, ou melhor, qual o bem jurídico que o crime de homicídio viola? Muito bem, a vida. Qual o bem jurídico que o furto e o roubo violam? Patrimônio. Qual o bem jurídico que o sequestro viola? A liberdade. Qual o bem jurídico que o estupro viola? O estupro não viola a honra. Violava os bons costumes pela lei anterior. Atualmente a dignidade sexual. Qual o bem jurídico que o crime de falso viola? A fé pública. Qual o bem jurídico que o tráfico de drogas viola? Saúde pública. E qual o bem jurídico que o ato obsceno viola? Pode responder. Por que duas pessoas maiores e capazes não podem se levantar agora, de onde estão sentadas, darem-se as mãos, virem a esse corredor central, ficarem nuas diante de nossos olhos, caminharem nuas até aqui, escalarem nuas esse palco, subirem na mesa diante dos mestres e se atracarem como tatus bola e rolarem para lá e para cá diante de nós? Qual o bem jurídico que estaria sendo violado? A inveja? Não entendi. O bem jurídico que estaria sendo violado é o pudor da coletividade. Agora eu pergunto para vocês, eu estou buscando o conteúdo material e não apenas a forma. Se o ato obsceno viola o pudor da coletividade, de que maneira um ato de amor praticado dentro de um carro, sob tempestade e local ermo, colocou em risco o pudor da coletividade? Se no caso concreto não houver risco ao bem jurídico, não há ofensividade. Sem ofensividade não há crime. Você pode matar um adulto com palito de fósforo? Tentativa de homicídio? O bem-vida foi exposto a risco? Você pode iludir a fé pública com uma falsificação grosseira? O punguista metendo a mão no bolso de quem nada tem pode praticar um furto? Então o bem jurídico, se ele não corre nenhum risco, não há crime. Por absoluta ausência de ofensividade, é crime impossível. O fato, por conseguinte, será atípico. Em 1972, um casal de namorados pulou o muro do Jardim Zoológico, 4 da manhã, 7 graus centígrados. Tomaram cada qual uma garrafa de cidra cerezer, ficaram nus. Por sorte, você não quer ir no Simba Safari, que é contigo. E deram as mãos e correram 43 minutos pelo parque, gritando e assustando os pássaros. Gostavam de se divertir assim. Pararam na frente da jaula do mandril e se amaram, transformando em um só 2 corpos ferventes sobre o chão gelado. O vigia chegou e os prendeu. Ato obsceno. A lei tutela o pudor da sociedade ou do mandril e sua prole? Então não há fato típico. Para verificar então, finalmente, se entenderam o que foi falado hoje, uma última pergunta.
Uma pessoa está andando ao redor da FAD com uma arma de fogo na cintura sem ter porte, sem ter licença para portá-la. Existe crime? Sim ou não? Porte legal de arma. E se a arma estiver descarregada? Respondam. Que besteira que fez o Diego Souza, não? Diego Souza, né? O jogo estava para o São Paulo. O jogo ganha, era para fazer 3 pontos ali. E aí? Se a arma estiver descarregada, existe crime ou não? Sim? Depende. Se nós entendermos, olha só, direito penal não é ciência exata. Por isso que não tem certo ou errado. Se alguém te chama de burro porque você falou alguma coisa que ele não concorda, burro é ele. Porque direito penal é opinativo, é valorativo, é normativo. 2 posições. Olha, se você entender que o bem jurídico tutelado é a vida, a incolumidade pública, como é que uma arma descarregada pode pôr em risco a incolumidade pública? Como? Só se ele jogar a arma. Então não há crime. Se você entender que o bem jurídico protegido é a paz social, a segurança pública, aí tem crime, porque ele pode usar essa arma para um crime contra o patrimônio. É questão de entender. Qual a posição nossa? Eu adoto a de que existe crime. Eu entendo que a lei protege a segurança da sociedade, a paz social e não apenas a vida, a incolumidade pública. E descobri isso pelo método mais eficaz, não foi estudando, foi pelo conhecimento empírico, método do seu Alcides. Eu me encontrava num carro com a minha família, parado num semáforo, vidro abaixado, bração para fora, relojão à mostra, completamente distraído, embevecido por um mantra que tocava no rádio naquele momento, e era a mesma trilha sonora do desenho Barbie Rapunzel, que eu assistia com a minha filha quase que diariamente. Começou a tocar aquela música, lembrava da Ethel, da Barbie, de todos aqueles personagens, e distraído. Subitamente sou despertado de meu sono etéreo por um geladinho pressionando minha têmpora esquerda. Perdi. Quando eu olhei, uma pistola semiautomática, uma arma aparentemente niquelada, uma arma bonita, nas mãos de um de menor. E o de menor anunciava o que a princípio me parecia ser um assalto. Mano, passa pra cá o bobo que eu vou te zerar! Só então me dei conta de por que assalto contra vítima estrangeira normalmente termina em morte. Se nós que dominamos o vernáculo não compreendemos este linguajar, o que será do estrangeiro? Por muita sorte, eu já havia feito o curso de formação de vítimas. Eu sou vítima formada, vítima diplomada. Se vocês um dia forem a São Paulo, estou convidados para ir no meu gabinete para mostrar o diploma de vítima formada. Lhes sirvo um cafezinho expresso e um biscoito calypso, mas um só, porque o pacote é para as outras pessoas. Tá certo? Um para cada um. E aí eu mostro. Ali eu aprendi como a vítima deve se comportar. Um curso fantástico. Se tiver oportunidade, toda terça e quinta, das 10 à meia-noite, na rua Barão de Paranapiacaba, no Centro Velho Paulista. Quando acabam as aulas, meia-noite, você sai por aquelas ruas escuras e desertas e tem uma ótima oportunidade de pôr em prática os conhecimentos sauridos. Muito bem. Lá eu aprendi a palavra-chave para a vítima ser bem-sucedida na hora de um assalto. Qual é? Já salvou minha vida. Quando eu ganhei a primeira eleição, nós fomos a Campos do Jordão descansar, no Hotel Toriba. Eu, minha mulher, meu cunhado com a esposa e mais um sócio dele com a esposa. Vamos andar no Pico do Diamante? Falei, mas estamos tão bem aqui. Vamos até lá, vai. Aí fomos. E o colega dele, o sócio dele com um relógio importado. Eu falei, não é melhor você deixar isso? Não desgruda, eu e ele somos amigos inseparáveis. Tá bom. Como nós estamos subindo, passa um cara cheio de tatuagem, sem camisa, correndo. Vocês vão no Pico do Diamante, né? Pra vocês não errarem. É lá, tá? Estava escrito mala na testa. Eu falei, não vou mais. Mas aí todo mundo, você é neurótico, paranoico, psicopata, não sei o quê. Vamos lá, não tem perigo nenhum. Fomos. Na volta, 2 caras com máscara balaclava. Pro mato. Eu falei, nós estamos no mato. Cala a boca, vai pra dentro. Começamos a andar. E ali, bicho, no meio do mato, 2 caras armados com pistola. E a gente caminhando cada vez mais, eu pensando, por que estamos indo tanto pra dentro? Então eu já comecei a falar, aqui tem 2, daqui a pouco tem 10. E mal ou bem nós estamos em 6.
Minha mulher é promotora, tal, mais ou menos. Eu olhei para ela, aí eu olhei para o meu cunhado, falei, não, aqui é 0. Olhei para o sócio, também não vai. Falei, bom, também desvantagem. Tá certo? Então, procurei conversar com ele. Depois de 3 minutos de conversa, ele pegou o relógio do sócio do meu cunhado e falou para mim, vocês estão liberados, nós não vamos zoar com vocês. Zoar. Vai pelo mato. Minha mulher falou, não, meu marido é alérgico a marimbondo e abelha. Se ele for pelo mato, ele pode ter uma reação, se for picado, ele pode ter uma reação alérgica e edema de glote. Então nós vamos pelo mato e vocês vão pelo negócio. Pode ir. E segurou no meu braço. Toma cuidado, Deus proteja. O que teria provocado essa síndrome de Estocolmo ao contrário? Que técnica eu teria usado nesse diálogo para esse desfecho não ser trágico? Qual a palavra-chave para a vítima ser bem-sucedida na hora de um assalto? Timão? Pode ser, mas aí você está no terreno estatístico, você tem só 87% de chance dele ser corintiano. A palavra-chave é impessoalidade. Princípio da administração pública, impessoalidade. Sejam impessoais. Não leve para o campo pessoal, ele nem te conhece, não tem nada contra você. Não peça misericórdia, ele não tem isso para te dar. E jamais diga, por favor, não me mate. Você acabou de dar ideia. Podia ser que ele nem estivesse pensando. O ideal é manter uma relação de respeito, de impessoalidade, respeito profissional que está diante de vocês. Primeira coisa. É um profissional, ele quer ser respeitado. Lembre disso. Espero que eu nunca precise usar. Aí eu peguei, muito bem. Estou diante de um profissional, vou me comportar como profissional. Eu sou vítima, ele é assaltante. Nossa relação é impessoal. Então, nesse momento, pensei no direito civil. Se eu pensasse no direito penal, eu estaria no artigo 157, parágrafo 2º. E o latrocínio está no parágrafo 3º. Eu estaria muito perto da morte se eu pensasse no direito penal. Há um parágrafo de morrer. Por essa razão, lembrei-me das lições do seu Alcides e do princípio da subsidiariedade e fui buscar o pudoutói para salvar minha vida. Eu pensei no direito civil. Isto não é um roubo qualificado. Eu estou diante de um negócio jurídico. Bilateral, de caráter oneroso e sinalagmático, que versa sobre bens móveis e se consuma com a tradição. Ele quer o bem, eu quero a vida, então vou manter a calma. Ao manter a calma, eu consegui traduzir o que ele queria dizer. Mano, não é a maneira carinhosa com que nós corintianos nos saudamos. Mano, no jargão da marginália, quer dizer vítima. Vítima. Mano, vítima. Falou mano, vítima. É assim que ele já te enquadra. Tá certo? Então, aliás, eu fui fazer uma palestra esses dias no centro de detenção de Pinheiros. Estava lotado lá sobre progressão de regime, livramento condicional, crimes hediondos, como é que estão as novas tendências, explicando para eles. E eu me senti um pessoal muito educado. Levantou lá o líder da cadeia, lá, falou, senhores, vamos respeitar o palestrante. Todo mundo desligando o celular. Semana passada o celular tocou a palestra inteira. O pessoal, todo mundo desligando, ninguém me interrompeu. Então, ele falou, mano, então, mano é vítima. Passa para cá o bobo. O que é bobo? Bobo é o que trabalha de graça. Bobo é relógio. Bobo, redondo, não importa a forma geométrica, é o relógio. Cuidado com o que você vai passar na hora do roubo. É só o relógio que ele quer. Então, vítima, passa o relógio que eu vou te zerar. Isso é uma faculdade de direito extremamente tradicional com 60 anos. Então eu vou perguntar, qual a origem etimológica da expressão zerar? Não quero sinônimo, origem etimológica. De onde provém? Qual o manancial de que provém a palavra zerar? Zerar, matar é sinônimo. Da onde provém? Zerar é manter em estágio permanentemente retilíneo a linha do batimento cardíaco, zerando a pressão cardiorrespiratória e provocando, por conseguinte, a morte. Isso significa zerar. Então, vítima, passa o relógio que eu vou te matar. Então, por exemplo, meu cunhado que não sabia disso, quando ele fala, mano, passa pra cá o bobo. Ele estava pensando que estava sequestrando ele, já estava saindo do carro. Eu falei, não, fica aí, mano. Bom, eu então, acalmando, tirei o relógio. Nós estamos falando de crime em arma descarregada, não é isso? Ofensividade, não esqueçam. Tirei o relógio,
A hora que eu estou entregando para ele, se consumando o negócio jurídico pela tradição, surge o inesperado. Nem no curso de pós-graduação de formação de vítimas eu aprendi. Do banco de trás, pula a minha sogra. Segura o meu braço gritando: você não vai dar esse relógio que minha filha te deu. O menino entrou em pânico, parafuso. Para ele foi um fato inusitado. Mano, essa velha é louca! Eu falei: eu sei. Se livra da bruxa! Eu falei: eu estou tentando. É imune até a veneno. E nisso ele vira, perdeu o controle: eu vou te matar! Agora eu vou te matar. E ela falou por mim: mata nada, ele é covarde. E o menino começou a dizer: eu não sou covarde, tia. Você é covarde? Eu tenho coragem de matar. Você não mata nem mosquito, rapaz. Se meu genro é promotor, ainda me denunciando lá na hora. Até hoje eu fiquei na dúvida se ela quis me matar ou me defender. Meu genro é promotor, se ele tiver que entregar esse relógio para um assaltante digno de verdade, não fedelho que nem você. Nisso começou aquela confusão, o menino botava, ameaçava apertar o gatilho. E eu falei: meu Deus, me salva nessas horas. E aí acho que ela se descontrolou completamente e bateu violentamente o nariz dela no meu cotovelo e caiu. Nisso, aí eu entreguei o relógio para ele, ele pegou o relógio e falou: mano, vai com Deus que o demônio está perto, e vazou. Essa arma devia estar descarregada, não é verdade? Senão, teria ocorrido uma tragédia. Por isso ela tem ofensividade, concordamos. Assim que vocês se formarem e quiserem trabalhar com o direito, lembrem de uma coisa: 3 etapas são necessárias para o sucesso profissional. O diretor desta faculdade é um homem que passou em todos os concursos que prestou e começou a trilhar seu caminho já nos bancos acadêmicos, assim como os professores que aqui se encontram, os promotores e professores. Primeira etapa para uma carreira de sucesso: fixe uma meta. Quem não tem meta se perde em manobras diversionistas. Quem tem meta estabelece uma reta, e a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Pegue essa reta e siga. Eu me consultei, trabalhava no Tribunal de Alçada Criminal, lia muita jurisprudência penal. Falei: vou prestar concurso que usa muito penal. Promotor: eu vejo só jurisprudência de competência estadual. Eu moro em São Paulo, de São Paulo. Eu quero prestar o concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. É isso que eu quero. Defini minha meta? Pronto, já estava bem encaminhado. Segunda etapa: você precisa de um bom plano. Se você tiver uma meta e não tiver um plano, você vai ficar só na emoção. Você vai chorar, você vai rir, você vai se emocionar, mas você não vai atingir a meta. Metas se atingem com racionalidade. Emoção pode ser um pouquinho, mas razão sobretudo. Eu falei: bom, para eu passar no concurso, eu tenho que estudar o que quero no concurso. Botei 20 livros, 600 páginas cada livro, 12 mil páginas. Estava ali os 20 livros empilhados, e do outro lado dessa pilha, o sucesso. Será que essa porcaria dessa pilha vai me impedir de chegar do lado de lá? Não é possível que ela vai me vencer. Eu tenho que vencê-la. Mas para vencer essa pilha eu preciso de um plano. Como eu trabalhava, eu tinha que separar um horário. Então eu resolvi ler um determinado número de páginas todos os dias. 80 páginas por dia. Sentado, grifando e resumindo ao lado de cada parágrafo a ideia central. Em 100 dias tinha lido 8 mil páginas e um ano tinha estudado todo o programa do concurso. Quando abriu o edital, ninguém havia, ou quase ninguém havia feito essa mesma estratégia. Daí eu ter feito um plano bom para atingir a meta. E vem o terceiro e último elemento: determinação, que é a soma de perseverança e disciplina. Na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre acaba vencendo, até mesmo no lugar de quem desistiu. Mas é preciso determinação. Todo dia, não pode parar. E lembre-se, a vida tem dificuldades e facilidades. Quando você entrar num túnel escuro, não pare, senão você não vai sair de lá. Continua indo, vai firme que você vai chegar. Não pode parar. Quando Deus colocar um obstáculo na sua vida, não é para te interromper, é para você escalá-lo e ficar ainda mais alto, que obstáculos serão colocados na vida de todos vocês. E quanto mais vocês avançarem, mais eles virão. Lembrem-se então de Winston Churchill,
a personalidade mais importante do século XX, que dizia: o pessimista vê em cada oportunidade apenas uma dificuldade, mas o otimista vê a cada dificuldade uma nova oportunidade. Aproveitem ali, é um drama, é uma armação, é uma dificuldade, façam daquilo uma oportunidade. Não se entreguem, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Não sente para chorar, não há tempo para isso no mundo de hoje. Prossiga, tenha fé, tenha determinação. Um sujeito estava preso no calabouço de um castelo. Ali chegou o ditador e lhe disse: eu vou dar uma chance de você sair. Em uma de minhas mãos colocarei um bilhete com a palavra culpado. Na outra mão, um bilhete com a palavra inocente. Se você escolher a mão que tem a palavra culpado, eu te mato agora. Mas se pegar a mão que tem a palavra inocente, estará livre para partir. Triste a sina desse condenado, porque ele sabia que em ambas as mãos só havia bilhetes com a palavra culpado. Mão direita, culpado vai morrer. Mão esquerda, culpado vai morrer. E agora? Ele está diante de uma dificuldade. E na vida há momentos em que deparamos com encruzilhadas como esta, nas quais parece que não tem mais saída. Não tem saída se você se entregar. Ele olhou e falou: aqui é morte e aqui é morte. Vou transformar isso numa vantagem. Escolheu uma das mãos. Pegou o bilhete com a sentença de morte. Só que ao invés de abri-lo e lê-lo, dobrou e o engoliu. Para espanto do ditador, que lhe indagou: como saberei o bilhete que você pegou se você acaba de engoli-lo? Ao que ele respondeu: basta que o senhor veja o bilhete que ficou na outra mão. Se lá estiver escrito culpado, eu só posso ter pego a palavra inocente. Assim agindo, ele transformou 100% de chances de morrer em 100% de chances de viver. O equilibrista durante a sua trajetória não cai, porque ele jamais olha hesitante para os lados, e mais do que isso, jamais olha temeroso para baixo. Ninguém é melhor do que você. Ele sempre olha firme, adiante e com confiança. E é por isso que ele sempre chega. E é por isso que vocês têm todas as condições de chegar mais alto do que jamais sonharam. Apenas estabeleçam como objetivo. Muito obrigado, Fábio. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fala, tá bom? Ricardo, você assume aí? Você tem tempo para as 3 perguntas, 4? Tem. E as outras a sua assessoria te manda para responder depois. Tá bom, quer fazer o sorteio? Sorteio pergunta ou pergunta e sorteio? Eu acho melhor que Pergunta e depois sorteio, avisa. Deixa eu ver. Antes, nós vamos fazer algumas perguntas aqui do auditório para o professor Fernando. Não é possível todas, mas ele vai levar as perguntas e depois ele responde para as pessoas que se identificaram pela via aí do telefone, do e-mail, etc. e tal. Queria cumprimentar o professor Marcelo, que está por aí, a professora Fabiana, que eu vi também, e o doutor Weldon, que é o nosso diretor financeiro da mantenedora. Muito obrigado pelo prestígio. Professor Ricardo, o senhor está com a palavra. Professor Gazola, que chegou aqui para nos honrar também, o Departamento de Penal em peso. Bom, vamos lá, agradecemos a brilhante exposição do professor Capei, já não é nenhuma surpresa, então dispenso maiores comentários. O Rafael faz uma pergunta: professor, o que o senhor acha sobre o direito ao esquecimento no âmbito penal? Quer ficar com... Muito bem, boa pergunta. No caso do esquecimento, nós temos alguns instrumentos que já existem. O artigo 202 da Lei de Execução Penal determina o automático desaparecimento daquela menção a eventual condenação logo após a extinção da pena. E nós temos também o Instituto da Reabilitação Criminal. Além disso, hoje, já no Superior Tribunal de Justiça, já se repetem as decisões para retirar da internet, por exemplo, ofensas que não se justificam mais. Recentemente, uma promotora de justiça conseguiu isso. Então, eu acho que é um direito válido e tutela a dignidade humana, sem dúvida alguma. A Virgínia pergunta qual a opinião do senhor sobre o ativismo judicial, em especial a questão da prisão em segunda instância, a prisão e condenação em segunda instância. O ativismo judicial, eu acho que é um mal que se instalou na nossa sociedade. Porque
você está vendo hoje o Supremo Tribunal Federal realizar audiência pública para descriminalizar o aborto. Isso não é que não cabe ao judiciário fazer isso. Quem revoga a lei é o Poder Legislativo. Então já vinha se notando essa tendência desde os anos 90, com as teorias de direito penal, principalmente começando com os penalistas, de que, como o Congresso Nacional é lento, não cumpre o seu papel, não cumpre a sua função, está paralisado, não tem credibilidade, cabe ao Poder Judiciário fazer essas correções. Isso começou por meio da aplicação desses princípios gerais, para evitar os mal do positivismo, como eu disse. Mas nós estamos indo muito para o lado de lá. E quando Montesquieu preconizou a tripartição de poderes, era para que haja um equilíbrio. Senão nós podemos sair de um sistema anárquico para um sistema ditatorial. E, veja, mal ou bem, com todas as suas mazelas, no Congresso Nacional estão pessoas que foram escolhidas pela população. Ao passo que no Supremo são pessoas nomeadas e que tem um cargo vitalício. Então é mais democrático que se estabeleça esse equilíbrio. Agora, o Poder Legislativo, se não fizer a sua parte, realmente vai ficar difícil. A questão da condenação em segunda instância, tem que ser feita uma releitura do artigo 5º, inciso 57, né, o princípio do estado de inocência. Agora, após a condenação, sem dúvida alguma que deve se inverter essa presunção. Se há uma condenação em segunda instância, não há mais como se manter aquela presunção de que não há culpabilidade. Pelo baixo índice de decisões de segunda instância que são alteradas pelo mérito, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, estatisticamente é muito baixo, pela impossibilidade de reanálise das provas e pela demora injustificável que leva à não proteção da sociedade. Então existe um princípio implícito na Constituição chamado princípio da proteção eficiente. O sistema deve se cobrir toda vez que houver uma proteção deficiente a bens jurídicos, que era o que estava ocorrendo. Mas, sem dúvida alguma, é necessário restabelecer um equilíbrio nesse protagonismo do judiciário contra a lei. Por que contra a lei? Só para explicar. Porque a partir de princípios gerais. Eu estava conversando com o ministro do Supremo, que concorda perfeitamente com a minha posição, e ele disse, bom, daqui a pouco vai pintar uma ação civil pública para anular a eliminação do Brasil na semifinal da Copa de 2014, porque perder de 7-1 viola o princípio da proporcionalidade. Então tudo é possível a partir quando você usa princípios, você perde um pouco de segurança no sistema. Então tem que equilibrar um sistema engessado que permite arbítrio da aplicação de leis defasadas e injustas com a inobservância total do sistema. Tem uma pergunta aqui que eu acho até interessante, eu vou fazer com outras palavras. Há espaço para uma justiça penal que não seja estatal? É um pouco complicado, né? Eu acho que essa é uma tarefa indelegável do Estado, não tem jeito. Agora, que nós temos que estabelecer mecanismos legais para evitar a excessiva judicialização, nós precisamos. Não é possível um sistema que tudo se transforma numa polêmica jurídica. O dinheiro que nós gastamos com o custo da justiça é muito grande. Então é preciso readequar isso para que possa ser canalizado para outras áreas também. Essa pergunta, só para esclarecer, foi feita pelo Conrado. O Marcos pergunta qual a opinião do senhor sobre o direito penal do inimigo. Essa é a concepção do professor Günther Jacobs, que é a teoria funcionalista sistêmica, né? O direito penal do inimigo retrocede ao extremo oposto do ativismo. É o positivismo total. E o positivismo total, que trata o infrator como inimigo da sociedade, foi aplicado sem muito sucesso na época do nazismo. Então não me parece um direito adequado para regimes democráticos. Mais uma do Daniel. A punibilidade é elemento do crime? Não, a punibilidade não é elemento do crime, é uma condição para que seja aplicada a pena, tá certo? Um pré-requisito para que seja aplicada a pena. Elemento do crime é apenas a tipicidade, a antijuridicidade. A culpabilidade é um juízo de valor para declará-lo culpado e a punibilidade é a possibilidade de que alguém que cometeu um crime e foi declarado culpado, seja punido por ele, mas não é elemento do crime. Tanto que quando se extingue a punibilidade, não se extingue o crime. A morte extingue a possibilidade de punir o infrator, mas não extingue o crime que ele cometeu. Exatamente. A Andréia faz uma pergunta também, que acho que é
também seria um pouco ampla, mas sobre a teoria do domínio do fato. Ela pergunta se substitui o conteúdo material do crime. Não, não. Aliás, há uma confusão enorme feita. A teoria do domínio do fato diz o seguinte: não tem nada a ver com crime, nem com elemento de crime. A teoria do domínio do fato diz: todo aquele que tem consciência do que os executores estão realizando e tem domínio sobre o que os executores estão realizando, a ponto de poder interromper essa realização a qualquer momento, é considerado coautor. Teoria do domínio do fato não tem absolutamente nada a ver com responsabilidade penal objetiva, nada a ver. Por exemplo, com a responsabilidade que o patrão tem sobre o seu empregado no âmbito civil, que o Estado tem sobre o funcionário público. No direito penal não existe responsabilidade, não se pode punir ninguém sem demonstrar dolo ou culpa. Então pressupõe que a pessoa tenha consciência e saiba tudo o que está sendo feito e poder, domínio sobre aquele fato, a ponto de interromper a sua execução. Bom, as demais perguntas, como são muitas que chegaram aqui, nós iríamos avançar um pouquinho no tempo. Eu olho depois, pela lista eu vejo o nome e tento responder. A gente vai encaminhar o professor Capês para ele responder. Nós vamos ao sorteio, mas antes, já que o professor Capês está deixando aqui os livros dele, nós vamos entregar aqui nossos cadernos jurídicos da nossa escola. Muito obrigado. Vamos presenteá-lo com isso. E agora vamos ao tão aguardado sorteio. Vamos começar a sortear o volume 3. Nós temos aqui, mestre Ricardo, 34 páginas. E me honraria muito se Vossa Excelência escolhesse o número de 1 a 34, viabilizando o sorteio. Qualquer número, de 1 a 34. 26. 26? Pensou. 26. Professor Marcelo, nós temos aqui 4 linhas na página 26. Que tal de 1 a 4 um número? 2. Guilherme Toledo ganhou o curso de Direito Penal, volume 3. Está aqui o Guilherme? Uma salva de palmas ao Guilherme. Guilherme, sobe na mesa. Primeiro lista, aluno do primeiro ano. Primeiro ano e ficou até o fim da palestra, hein? Mestre Gazola, de 1 a 34, um número, professor? 12. 12. Professor João Batista. Parece que foi ontem. De 1 a 8. 8. Bruna Campos Pompiani. O professor viu que assim que acabou o sorteio, o pessoal já se mandou, né? Olha que tristeza. Eu só pensando na história, professor Fernando, do Chiquinho, eu estou com uma pena redobrada, porque eu me lembro que o professor, quando nosso colega de faculdade, competia pelo judô da São Francisco, nos Jogos Jurídicos. Era atleta do judô e sempre foi uma pessoa em forma. E o seu irmão maior ainda, o Rodrigo. Então eu imagino que o Chiquinho não tinha muita chance ali naquela incursão dele. Estou com pena do Chiquinho. Falando aqui do nosso evento, eu queria agradecer a gentileza. Eu vou passar para o professor Ricardo fazer o encerramento solene, mas eu não gostaria de deixar
sem o meu agradecimento pessoal. Um prazer revê-lo e tenho certeza que esses alunos não esquecerão tão já a sua manifestação. A Faculdade de Sorocaba está sempre de portas abertas para o seu retorno. Professor Ricardo. Muito obrigado, mestre. Bom, reitero as palavras do professor João Batista. Nós agradecemos muito, não só o nosso departamento aqui de Direito Penal Processual, como a faculdade também, né? Me permito estender esse agradecimento, né, pela faculdade toda. Realmente foi uma palestra inesquecível. O professor consegue resumir tudo que a gente estuda em Direito Penal em apenas uma aula, com muita facilidade. Nós estamos realmente muito gratos com a sua presença aqui. Estamos aqui realmente de portas abertas, a sua presença aqui é sempre bem-vinda, né? E damos por encerrado este evento, aguardando a sua presença aqui num futuro próximo, se Deus quiser, que todos aqui possamos desfrutar mais vezes da presença do Dr. Fernando aqui. Muito obrigado a todos. Muito bem.